Oi, tudo bem? Meu nome é Israel e eu tô fazendo parte da equipe que tá com esse tema de indução elétrica, né? O que é indução elétrica? Indução elétrica é a transmissão de uma corrente elétrica através de um campo eletromagnético sem contato entre si, né? Esse experimento é um experimento bem simples, a gente tem duas bobinas, mas isso aqui eu vou explicar depois. Vamos primeiro explicar quais são os materiais que a gente utilizou, certo? Primeiramente, para criar uma bobina, a gente precisa de fio de cobre. Então, para isso, eu tenho aqui em casa um eixo de uma máquina. Debaixo dessa fita tem bastante fio de cobre aqui, ó. Então, esse fio eu consegui usar para fazer a bobina, né? E aí, como é que eu fiz essa bobina? Você usa uma base, que no caso eu estou usando um copo da Semana de Engenharia de Energias Renováveis, para a gente poder fazer essa base, né? Eu coloquei fita e enrolei a bobina ao redor do copo. Tanto que essa bobina aqui, por exemplo, ela cabe no copo, certo? No copo. Os outros equipamentos, né? A gente precisa de fio de cobre, precisa de um LED aqui. Um LED verde, nesse caso a gente pegou, pode ser qualquer LED. A gente geralmente usa junto a um LED um resistor, certo? Esse resistor aqui é mera ilustração, mas a gente não vai utilizar porque a nossa tensão é baixa, né? A gente está usando uma tensão de 3 volts, que é de uma pilha normal, então não tem necessidade de um resistor. A gente também está usando um transistor, certo? Esse aqui é o exemplo TIP41C. Esse aqui é um resistor, é um exemplo do resistor que a gente está usando, só que estamos usando, na verdade, outro resistor, porque esse ele é um pouco mais potente do que a gente precisa, certo? Ele é com potência mais alta. O que a gente está usando é um BC548, né? Então, para quem quiser saber, para quem ver esse vídeo, quiser fazer esse experimento, transistor BC548. Esse transistor, né, é o que a gente vai utilizar. E aí, como é que funciona, né? Na criação das bobinas. Primeiro, a gente precisa de duas bobinas. Uma bobina vai ser a bobina emissora e a outra bobina vai ser a bobina receptora. Vamos para a bobina receptora, que é mais boa. A bobina receptora é essa, certo? Ela é composta por... Essa aqui, ela está feita por 37 voltas, né? 37 pilas. Começa por uma ponta, aí você vai dar 37 voltas e aí fecha na outra ponta, juntando as duas no LED, certo? Então, LEDzinho aqui, aí quando eu for fazer o experimento, eu desligo a luz para enxergar melhor. E a outra bobina, a bobina receptora não, a emissora. Como é que funciona? Nesse caso aqui, a gente tem esta pilhazinha de 3.7 volts, 500 mAh. A gente também tem uma chavezinha, mas é só para não descarregar a pilha, porque essa pilha já tá fraca, mas não tem necessidade dela, tá? Você pode só deixar isso aqui desligado mesmo. E o transistor, certo? Se você reparar, essas duas, ela tem uma espessura diferente, porque essas são 37 voltas. Uma ponta, 37 voltas, outra ponta. Essa é uma ponta, aí você dá 37 voltas, aí você faz na segunda ponta um arcozinho e dá mais 37 voltas de novo, tá entendendo? E aí você vai ter a ponta inicial, o arco e a ponta final. E aí essas três pontas você vai ligar no transistor, certo? Que é esta peça, são 3 perninhas. Cada transistor tem uma função diferente, um método diferente. Enfim, a maneira que você vai ligar vai ser uma ponta, que é a bateria. A ponta do meio vai ser para a ponta do arcozinho, né? O arcozinho aqui. E essa daqui vai ser a outra ponta, certo? Se não for, você pode procurar o datasheet dele na internet, que existe, e você pode ver como é que funciona. Ou você pode só sair testando, que uma hora ou outra você encontra, certo? E aí, como é que funciona, né? Como dito, a indução elétrica funciona a partir da criação de um campo eletromagnético numa bobina que vai ser transportado, né? Vai ser passado para outro campo, outra bobina, através desse campo vai se gerar uma corrente elétrica e vai alimentar o LED. Como dito anteriormente, como é pouca a tensão utilizada, não precisa do resistor no LED, né? Então ele está aqui sem resistorzinho. Mas se quiser botar o resistor só para confiar, não tem problema. Não vai infligir nada. E aí como é que funciona? Quando ele apertar o botãozinho, a energia vai passar pela bobina e vai gerar o campo eletromagnético. E quando gerar o campo eletromagnético, e eu passar essa bobina por cima, ela vai acender.
Talvez não acenda de primeira, porque como eu disse, a bateria tá fraca. Então eu tenho que ficar passando até uma hora e pegar direitinho. Mas esse é o conceito e o conceito funciona. Bom, dito isso, para deixar claro que isso aqui não é montado, tem um negócio que vai ligar isso aqui, não. Primeiramente, né, não dá para você, se você encostar os dois fios, eles não funcionam. Por exemplo, aqui, ó, tá ligado, né? Se eu encostar os dois fios, o LED não liga, certo? Porém, se eu encaixar de maneira exata por cima, o LED liga, certo? Tanto que você vai ver, ó, ele vai ficando fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte. Aí, mas isso aí, como é que tipo, é realmente o campo eletromagnético, né? Se você botar um papel por cima, certo? Você tá vendo que não tem nenhum contato, certo? A bobina está aqui, nenhum contato. E você botar aqui em cima, com pouca dificuldade, porque aqui, cadê? Aqui. O LED ainda acende. Eita, aqui, certo? Um em cima do outro, o LED ainda acende. Tá piscando porque bateria, enfim, aí. Certo? É isso. Muito bom. Eu já procurei esse experimento algumas vezes na internet, mas nunca dizem qual que é o transistor, então se alguém precisar, é o BC548. BC548, tá? Agradeço demais. E fita também precisa nos experimentos para não se desmanchar. Agradeço demais aí pela paciência e é isso aí.